Aleluia. Bem forte ao Rei. Glória a Deus. Que bom que a gente está aqui essa noite para dizer em alta voz que o nosso Deus é santo. Como a Isadora falou, lá em Apocalipse tem uma declaração sobre isso, que os anjos vão clamar. Mas o mais bonito de tudo é a igreja, os discípulos do Cristo adorar. Amém? Então esse é um momento no culto que a gente não apenas vê o culto, ou percebe-se o culto apenas ouvindo. Esse é aquele momento que a gente proclama, que a gente declara. O princípio da fé, e a Bíblia diz o quê? O meu justo, a pessoa que entendeu salvação, viverá pela fé. A fé não é apenas desejo ardente, ou acreditar muito. Tem muita gente que fala assim, eu tenho muita fé. Todo mundo aqui tem de alguma forma fé. Quando você está dirigindo um carro, uma moto, você está acelerando, você tem fé que a hora que você pisar no breque, vai parar. Mas a fé que as escrituras sagradas, que a Bíblia diz para nós, não é a fé apenas de pensamento, eu tenho muita fé. Não é ser religioso, porque tem muita gente que pensa, eu sou muito religioso, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. Não, fé, a Bíblia descreve como a certeza das coisas que eu não vejo, mas espero. E a fé vem de onde? Como é que eu faço para ter mais fé? Tem muita gente que fala assim, eu queria ter fé como aquela pessoa. A Bíblia diz o quê? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ou seja, a fé vem por aquilo que a Bíblia retrata para nós. Da onde a gente fica sabendo que Jesus é o Filho de Deus? Da Bíblia. Da onde a gente fica sabendo o que Deus quer para a minha vida? Da Bíblia. Da onde eu fico sabendo que Deus quer orientar na minha caminhada? Da palavra de Deus. Então fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? O próprio Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E quando a gente está declarando o princípio da fé, crer com o coração e com a boca fazer confissão. Então cantar é bom. Não tem um dito popular, quem canta seus males espanta? Pois é, mas quem adora, ou seja, quem entende o que está dizendo, o que está proclamando, experimenta coisas sobrenaturais na sua vida. Quem quer o sobrenatural da sua vida? Fala assim, eu quero, declara. Então nós vamos cantar isso. Santo, mas você vai soltar a sua voz com força. Fala para quem está do seu lado, acorda. Tu que dormes. No jogo do Brasil estava lá gritando, apelando. Agora Haaland mandou a gente para casa. Então que agora, respira e adora o Senhor, amém? Diz assim: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Ele é santo, declara bem forte, proclama a santidade de Deus. só Ele é santo.
Olha só o que a palavra de Deus está nos ensinando a declarar, o que nós estamos proclamando. Diz assim: quem já pisou no santo dos santos não sabe viver em outro lugar. Vamos lembrar um pouquinho o que significa isso, que às vezes a gente canta coisa e nem entende o que a gente está cantando. Havia um lugar, o tabernáculo, o primeiro lugar de culto, de adoração que Deus mandou Moisés construir. E havia um lugar que prosseguia até onde estava a presença de Deus, que era chamado Santo dos Santos, o lugar onde a Arca da Aliança repousava. E naquele lugar a glória de Deus se manifestava de forma poderosa. E a palavra de Deus está nos ensinando o quê? Que quando eu chego nesse lugar onde eu experimento de Deus, eu já não sei viver sem essa presença na minha vida. Então quando as pessoas dizem assim: estou meio desanimado, eu fui lá, não quero mais, é porque não pisou nesse lugar onde a presença de Deus inunda a nossa vida. Porque quem experimentou do que é bom não sabe viver de outro lugar. Não é isso que a gente fala? Fala assim: olha, coisa boa é bom demais, é muito difícil, né, descer da vida. É bom subir, cada vez a gente quer comer melhor, morar melhor, frequentar melhores escolas, não é isso que a gente quer? E quando a gente às vezes está enfrentando crises, dificuldades, ter que restringir, diminuir, é mais difícil. Então quando a gente experimenta o que é bom em Cristo, não tem outro lugar. Põe a mão aí no seu peito. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos esse lugar na nossa vida. Nós não queremos apenas uma religião a mais na nossa jornada. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos o Senhor na nossa vida. Nós queremos vivenciar, experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, toca a nossa vida, renova o nosso pensamento, cura a nossa história, muda a nossa maneira de viver. Nós queremos esse lugar em que nós podemos dizer que o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Eu quero estar na Tua presença, eu quero entrar no santo lugar, eu quero vivenciar o que o Senhor tem para a minha vida. Tira de nós a religiosidade, a aparência de piedade, e coloca em nós um coração rendido aos Teus pés. Quem já pisou? Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Abra seus lábios e proclama. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, Te amamos, Jesus. clamar pela glória, a glória de Deus. Precisamos tanto da Tua presença, Senhor. Aquieta a nossa alma, enche o nosso coração de esperança essa noite. Aqueles que chegaram aqui aflitos, ansiosos, sem dormir, que venha a Tua paz sobre as nossas vidas. Aqueles que chegaram com diagnósticos, com situação de enfermidade, venha, Senhor, a cura do alto. Toca com o milagre. Nós cremos no Teu milagre. Opera o Teu milagre, entra na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, muda a nossa história, transforma o nosso viver. Espírito de Deus, toca no nome de Jesus, ó Pai. Uma última vez, vamos cantar isso. Santo É o Senhor Deus. Proclama. poderoso, digno de louvor,
proclama, verbaliza. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Estava pensando, vamos declarar o quanto Jesus é lindo. Como é que diz lá? Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Essa é a nossa declaração para Ele, amém? Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Tá vendo quando a gente vai entendendo a progressão de Deus na nossa vida? Jesus é lindo demais por tudo aquilo que Ele fez, não apenas pela aparência. Aliás, a Bíblia diz que a aparência dele não era isso. Diz que nele não havia formosura alguma, mas o coração dele, o olhar de misericórdia. Já parou para pensar? Aquele homem que estava endemoniado há tantos anos e era a chacota de toda a cidade, de repente Jesus passa por ele, e aquele demônio que estava naquele homem, aliás, uma legião de demônios, ou seja, muitos demônios, olharam para Jesus e disseram: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi? O que moveu aquele homem à liberdade? O que tocou a vida daquele homem que os demônios disseram: eu não suporto ficar aqui mais? O olhar de Jesus, o olhar de misericórdia, o olhar de bondade, o olhar de acolhimento, o olhar que olha para você, não como as pessoas nos olham, não para enxergar a aparência das coisas, mas para enxergar o coração. E hoje nós estamos aqui dizendo: lindo. Sabe aquilo que nós cantamos? Aquele que já experimentou do santo lugar não sabe viver em outro lugar. E agora nós estamos cantando: então, Jesus, me leva. Que outro nome para santo lugar é a sala do trono de Deus? Quem quer a sala do trono de Deus? Então vamos lá e a gente vai encerrar. Diz assim: proclama como uma oração. Declare isso como uma oração na sua vida. Glória, glórias eu te
a Deus, aplauda o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem forte, bem forte, bem forte. A Ele toda a honra, toda a glória. Cumprimenta seu irmão aí com a paz do Senhor. Estevam, Maria, paz do Senhor Jesus. Pelo menos 5 pessoas aí. Tendo feito isso, pode se assentar. A paz, Manu. Nossa primeira quarta-feira falando da nossa nova série. Nós estamos falando sobre o Arraial dos Santos. Tem duas coisas nesse nome que é importante a gente falar. Primeiro, o arraial. Arraial é o lugar da comunhão, a vivência. O arraial do povo de Deus, o lugar do povo de Deus. E os santos têm a ver não com aquelas imagens barrocas que a gente admira tanto e que a arte popular propagou tanto no nosso Brasil colonial e que afeta a nossa cultura até nos dias de hoje. Nós temos sempre uma tendência a pensar nos santos como alguém muito acima, que ninguém vai alcançar. Na verdade, santo significa separado para Deus. Santo não é a pessoa excepcional. Santo é todo aquele que entendeu que em Cristo foi santificado. Ou seja, eu e você somos santos em Deus. Não porque a gente tem em nós mesmos a virtude capaz de sobressair sobre as demais. Santo tem a ver com uma identidade nova, porque em Cristo, no Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário, eu e você fomos santificados. E sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Santo tem a ver com a minha identidade, com a minha essência, que agora em Cristo foi transformada. Então, quando nós estamos falando que nós somos o arraial dos santos, nós estamos falando do quê? Que nós somos o povo separado para Deus. E isso é interessante, porque desde os dias lá do Antigo Testamento, de Israel, quando Deus chama o Abraão e fala: olha, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, o pai da fé que é Abraão. Depois ele diz: olha, o meu povo, vou fazer para mim um povo meu, para me chamar de meu, e esse povo será um sinal para as nações, para os povos. Não significava que a gente seria melhor, que o povo de Deus seria melhor que os outros povos. Significava que nós teríamos agora uma responsabilidade da missão de revelar a boa notícia para todo o povo. Ou seja, uma nação sacerdotal, uma nação que compreende quem Deus é e como nós vamos comunicar a virtude de Deus para aqueles que o desconhecem. Não tem a ver apenas com a nossa religiosidade, não tem a ver apenas com a nosso ritual, nosso culto, tem a ver com a nossa identidade. E quando a gente olha para as festas que nós realizamos, já são as festas de São João, a festa junina, festas caipiras, que se propagam no Brasil a partir de junho, julho, às vezes começa em maio, por causa da Copa todo mundo começou a celebrar em maio, e agora se arrasta para dentro do mês de julho. Era uma maneira em que os cristãos levavam o Evangelho, pregavam o Evangelho às pessoas que estavam confusas em várias religiões. Então, sempre na história da cristandade, houve uma substituição por datas que eram pagãs, de celebrações de deuses estranhos, para agora uma nova consciência que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Então, as festas juninas, as festas de São João, sempre tiveram o objetivo de quê? Dizer para mim e para você: olha, há um exemplo a ser seguido. Vamos lembrar por que das imagens, por que das esculturas, por que dos vitrais. Isso no primeiro momento não tem a ver com idolatria, como a gente vai ver que Deus abomina a idolatria. Isso tinha a ver com pedagogia de ensino. Numa nação, nos povos onde não tinham acesso à Bíblia, e se mesmo quando tivesse, não sabiam ler, como nós nos dias de hoje. Vivemos no século 21 e uma grande parcela da população brasileira é capaz de ler as palavras, mas não tem condição de fazer uma interpretação do texto. O que significa isso? Eu leio as palavrinhas, mas eu não consigo compreender o que o texto está dizendo.
Então, mesmo de posse da Bíblia, as pessoas iam ler as palavras, mas não entender o que ela está dizendo. Isso acontece nos dias de hoje. Agora imagina isso há centenas de anos atrás. Era impossível. Então, o que os missionários, os homens e mulheres de Deus faziam? Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui um PowerPoint. Então, os vitrais das igrejas eram histórias contadas. Então, quando você entra lá numa catedral antiga, o que você tem lá? A história da criação, a história da queda, toda aquela imagem era para que você entendesse a historinha contada. É como se fosse pequenas figuras, imagens para dizer, vou contar a historinha. Às vezes eu sento lá com as minhas netas e faço o quê? Abro um livro que não tem palavras, tem figuras. E através das figuras ensinar a elas as histórias que são contadas. Então as histórias dos santos era para dizer o seguinte: vocês querem conhecer o João Batista? Sabe quem é João Batista? Que é o João que a gente comemora na data de São João. João Batista é aquele que veio como profeta para preparar o caminho para Jesus. E sabe qual era a mensagem de João Batista? A mensagem é: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. Batizai-vos. E ele levava o povo ao arrependimento e ao batismo. Ele denunciava. João Batista perdeu a cabeça porque foi lá denunciar contra o governador que estava lá, pegando a enteada dele. Ele estava tendo relações com a enteada. Então o João Batista disse: olha, isso não é bom. E ele foi lá e foi decapitado. Quando a gente olha para a história do Paulo, que é outro que a gente vai aprender no Arraial dos Santos, quem é o Paulo? A grande figura, o grande escritor bíblico. Paulo era alguém que veio cosmopolita. Paulo sabia falar muitas línguas. Paulo era um cidadão romano, ao mesmo tempo que era judeu. Paulo transicionava na religião. Ele era ele estava envolvido no sinédrio, ele era um fariseu, e portanto Paulo tinha a ciência das palavras. Ele conseguia falar muito além das realidades da Galileia, lá do lugar de Jerusalém, de Israel. Ele falava com os povos. Então, quando a gente coloca a figura do Paulo, ele é o grande mensageiro para todos os povos. Ele é chamado do apóstolo dos povos que não são judeus, dos gentios. Então, todas as vezes que esses homens e mulheres são levantados, não é para que eu me curve diante deles e peça, para que ele peça para Deus algo para mim. Aliás, a palavra de Deus diz que isso é extremamente condenável. A Bíblia fala assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não há outro nome que vai me levar à presença de Deus. Então, se eu creio, se eu sou chamado de cristão, eu tenho que entender o que Cristo está me ensinando, o que a palavra de Deus está me instruindo. Muita gente fala assim: eu gosto da Bíblia, mas não tudo. Então eu tenho que desprezar tudo. Porque como é que eu vou lá separar nas escrituras o que me convém? Por isso que tem muita gente fazendo coxa de retalho, não é isso? Então, é a época de São João, nós estamos vendo aí os retalhos, as coisas, e as pessoas estão tentando construir deuses que lhe agradam. Pessoas estão tentando fazer coisas que são mais prazerosas para ele. Então, durante nossa reflexão, nessas semanas que teremos, nós vamos lembrar do que? Há uma palavra para nós. E qual é a palavra? A Bíblia. Não é o que o Galvro disse, o que o Céu da Terra falou, é o que a Bíblia ensina. Por isso que recorrentemente, o que a gente tem ensinado? Lê a Bíblia. Leia a Bíblia por você mesmo. Se dedica a conhecer, porque fala assim: o povo fica aí enganando as pessoas. Então lê a Bíblia para você não ser enganado. Lê a Bíblia e fala assim: aqui está escrito isso, e é isso que vale para a minha vida. As demais coisas eu desprezo. Não leia a Bíblia segundo alguém, não leia a Bíblia segundo o Galvão, leia a Bíblia para você. Tem gente: eu leio o Evangelho segundo João, segundo fulano, segundo ciclano. Não, leia você mesmo, porque se é a fonte primária, eu quero beber das fontes primárias. Eu não quero ser, é claro que a gente aprende com outras pessoas, nós estamos aqui aprendendo juntos, mas a palavra de Deus diz que eu preciso compreender o que Deus tem para nós. Esse arraial tem uma base de fundamento na sua edificação. Toda casa, quando vai ser construída, o que a gente faz? Estabelece um alicerce onde a gente constrói. Então, na nossa vida, nós temos que ter uma base para construir o nosso pensamento, a nossa ideia. Então, tem muita gente
que está confuso porque não tem fundamento. Está cheio de confusão na cabeça, porque cada hora é uma coisa, cada hora é uma direção, cada hora é uma palavra, cada hora é um sentimento. E quando a gente é levado pelos sentimentos, eu e você sabemos bem, quantas vezes na vida a gente desejou muito algo. E muitos de nós pedimos ardentemente para Deus nos dar aquilo que a gente queria. E Deus não deu. E agora, depois de tempo passou, você fala assim, ainda bem que Deus não me deu. Porque agora eu tenho algo muito melhor. Por quê? Porque Deus não nos dá o que a gente quer. Deus nos dá o que é melhor para nós. Como um pai que ama seus filhos. E quando a gente olha para isso, nós temos que entender que Deus está dizendo, olha, eu vou ensinar vocês a respeito de um valor que tem a ver com Deus. O meu fundamento, seu fundamento é Deus. E nessa época, há muitas coisas abomináveis a Deus. Aquilo que era para ser uma inspiração, se tornou objeto de culto na vida de muitos. Aquilo que era para olhar para o Paulo, e o Paulo mesmo diz para mim e para você, eu estou falando de São Paulo, para você entender. Ele diz o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele está dizendo assim para mim, me imita, né? Me imita, como eu imito Cristo. Então ele está dizendo para você, imite a Cristo. Seja como Cristo é. E aí, olha só, hoje eu estava terminando o roteiro da próxima série, a gente vai fazer sobre os 10 mandamentos. Boa parte de nós já ouviu falar dos 10 mandamentos, os mais antigos lembra dos filmes da tarde, né, com Moisés, com as tábuas, aquela coisa bem grandiosa, e a gente falar de 10 mandamentos num país que 90 e tantos % da sua população se identifica como cristão, todo mundo já ouviu falar de alguma forma. Mas muitos de nós não sabemos citar os 10 mandamentos. Talvez a gente vai saber alguns. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Mas às vezes a gente não vai conseguir falar de todo o decálogo, né? Que é aquilo que está dizendo. Mas eu quero lembrar de um que diz assim, ele fala para mim e para você a respeito de uma coisa primordial. Significa o quê? Que nós temos uma base. Qual é a base que Deus quer construir na nossa vida? Né? Ele diz assim para mim e para você, olha, você tem que entender que você não pode se misturar com outros deuses. Simples assim. Então Deus nos chama lá nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Deus fala para mim e para você que nós não podemos nos misturar com outras coisas. Nós não podemos ter outros deuses diante de nós. Eu queria ler um texto, lá em Levítico 19, diz assim, não vos voltareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você que nós não podemos nos misturar com as confusões que os homens fazem. Em Êxodo, lá nos 10 mandamentos, diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma, do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem debaixo das terras. Agora presta atenção, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Agora olha só o que o profeta Jeremias diz, porque os costumes dos povos, quem era o Jeremias? Jeremias é um profeta que foi levantado por Deus para falar ao povo de Israel quando eles tinham sido sequestrados pela Babilônia. Uma nação veio e levou os príncipes, levou as pessoas para o exílio, levou embora da nação de Israel. E no meio dos babilônicos, das nações que rodeavam Israel, havia muita idolatria, havia Deus para tudo que você imaginar. E ele diz assim, o Jeremias, porque os costumes dos povos são vaidade, porque cortam do bosque o madeiro, obras da mão do artifício, com machado, com prata e ouro o enfeitam,
com pregos e martelo firmam para que não se mova. São como espantalho em pepinal e não podem falar. Necessita que os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois nada podem fazer. Agora o salmista, Salmo 115. Os ídolos deles são prata, ouro, obra de mão de os homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem som, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a estes os que fazem e todos que neles confiam. Então o que ele está dizendo? Sabe o que você vai tornar? Alguém que não fala, que não anda, alguém que não ouve, se você continuar se prostrar diante daqueles ídolos que você edificou como deuses na sua vida. Eu estava lendo o texto de Isaías. Isaías no capítulo 44 diz assim: os que fazem imagem não prestam, e os seus deuses que eles tanto amam não valem nada. Os que adoram imagens são tolos, cegos e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Todos os que adoram serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam, se apresentam no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. Agora olha só, o nível do detalhe quando Isaías está escrevendo na Bíblia. O ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas, depois com toda força vai batendo nele com martelo até formar uma imagem. Ele trabalha tanto que não come nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira com giz, desenha nele uma figura do ídolo, depois com as suas ferramentas ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano para ser colocado num templo. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele só corta as árvores bem grossas, então planta uma espera que a chuva faça crescer. Agora olha só, na continuidade, em Isaías 45, 20. O Senhor Deus diz: venham, ajuntem-se todos os povos que escaparam com vida, e apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las. Pessoas que fazem procissões carregando as suas imagens de madeira. O que Deus está falando para nós? Há um só Deus, um só Senhor e Salvador da nossa vida. Quando a gente não entende isso, nós vamos entrando naquilo que é a prática dos povos, das nações, e vamos pensando que isso é mais uma coisa, que isso não faz mal nenhum. Afinal de contas, eu sou uma pessoa de fé. Afinal de contas, são pessoas e figuras importantes na Bíblia. São como Antônio, como João, são como Paulo, gente que a gente se inspira. Pedro, o grande apóstolo do Senhor, a gente olha para Pedro e a gente pensa: eu tenho que ter essa disposição de coração. Mas nunca foi o objetivo de que nós possamos falar com Pedro, para que o Pedro nos livre das nossas dores. A ideia é olhar para o Pedro e dizer: eu quero ser igual a ele, eu quero ter uma vida com Deus como ele tem, eu quero viver algo com Jesus que só ele pode me dar, mas eu não quero me tornar alguém que carrega os seus ídolos nas costas, que coloca os seus objetos de culto para dar sorte no meu carro, no meu veladouro. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que isso não é adequado. Quando eu olho então para as Escrituras Sagradas, e eu olho lá, a igreja é um povo separado, ou seja, está dizendo para mim e para você, que a igreja, nessa separação, ela é diferente de todo mundo.
E não é igreja, é instituição. Não é o sal da terra. O que está dizendo é eu e você, igreja de Jesus, homens e mulheres que são aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós somos lavados, somos chamados para ter comunhão. Agora isso aqui é uma coisa importante. O arraial é formado por aqueles que têm comunhão. Que comunhão é essa? A comunhão significa koinonia, que vem do grego. E a palavra significa aqueles que têm o mesmo Espírito. Significa que o Espírito de Deus que está em mim é o Espírito de Deus que está em você. E porque temos o mesmo Espírito, eu e você temos comunhão. Por isso que com os nossos amigos que não servem e não caminham segundo o que Jesus é e tem para nós temos com ele amizade, fraternidade, mas comunhão não. Porque comunhão vem, de ter o mesmo Espírito. Da mesma maneira, a gente vai entendendo que essa comunhão produz em mim bênção e crescimento. Presta atenção em uma coisa, o salmista diz assim: aonde estão reunidos os irmãos, ali Deus ordena a bênção da vida para sempre. Então quando eu estou em comunhão, quando nós cantamos, quando a gente vive vida de partir do pão, de aprender junto da palavra de Deus, a vida. Por que é a vida? Porque partilhamos da vida. Vida para nós não é um estilo, uma maneira de conduzir na nossa existência. Vida é uma pessoa. Qual tipo de vida você quer viver? A vida do Instagram? Eu conheço casal que muitas vezes está lá posando de gente feliz. Uma vez a gente estava, eu e Fabiana, aconselhando um casal, e eles estavam lá em casa, e eles estavam vendo como se separariam, já não havia mais vida. E eles chegaram lá em casa dizendo que não queria mais. A hora que eu abri o Instagram deles, na noite anterior, eles estavam num restaurante, posando, e falaram assim: o melhor da vida ser vivida. Mentira! Tem muita gente vivendo uma vida de mentira, angustiado, amedrontado, ansioso, comendo unha, com dor no estômago, pulando de cama em cama, pensando que são os prazeres que vai trazer significado para a vida dele. Gente que está aí pousando de gente, coisa, está querendo a morte, está tomando remédio para acordar, para dormir, para sobreviver, não dorme. Por quê? Porque não há vida. Então vida está quando nós repartimos a vida, e a vida é Jesus. Jesus diz para mim o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade para nós não é um livro de regrinhas. Verdade para nós é uma pessoa, é Jesus. Então a minha vida tem a ver com Jesus. Quero viver uma vida de verdade? É Jesus. Ou seja, o que agrada a Jesus, o que alegra o coração de Jesus, o que se parece com Jesus e o que anuncia Jesus na minha vida. Isso é verdade, é a vida e o caminho. Então quando nós nos reunimos aqui como Arraial dos Santos, é para dizer para você: só tem um caminho. Ah, mas lá na minha casa, minha família, a gente tem tradição. A minha família era uma confusão religiosa. Eu era pequeno, está lá no meu livro, lê lá. Está lá no De Corpo Fechado. Eu conto a história. Eu era menino. Meu avô era dono de centro de Umbanda e Quimbanda. Sabe o que é um centro de Umbanda e Quimbanda? Umbanda é o preto velho, Cosme e Damião, aquele que parece que é todo mundo bonzinho. Quimbanda lá embaixo é a capetada. É verdade. Eu estava lá, eu era menino, eu não podia entrar, mas meu avô deixava eu entrar porque era neto dele, era dono do lugar. Tranca a rua, Zé Pilintra, tudo isso estava lá, na realidade da minha casa. Chão batido, gente demoniada, torcendo os braços, enchendo a cara de cachaça, violando cemitério. Vi coisas que eu fui junto. Do lado da minha avó, muito católica, cheio de idolatria,
do lado da minha outra avó, outra religião. Ou seja, nós não tínhamos religião na nossa casa. Até que um dia, Jesus começou a fazer uma obra na vida da minha mãe. Só que para nós, somos 4 irmãos homens, né? Filho do meu pai e da minha mãe, tem uma irmã do segundo casamento do papai. Para nós, crente era gente burra, feia e pobre. Era isso que eu pensava dos crentes, gente enganada, manipulada, das canelas cheias de cabelo. E a minha mãe se converte, e a gente então começou a ver na vida dela uma transformação. Sabe onde eu vi Jesus pela primeira vez na minha vida? Na vida da minha mãe. Sabe qual é a benção? Meu avô, esse confuso lá naquele lugar, meu avô falava: eu sou do diabo. Meu avô se converteu, morreu em Cristo. Falei assim, glória a Deus. E aquilo tudo começou a entrar, aquele bom perfume através da vida da minha mãe. Hoje os 4 filhos dela servem a Jesus, os netos dela servem a Jesus, as noras dela servem a Jesus. Por quê? Porque a vida entrou na nossa casa, mudou a nossa história, houve paz, não era mais necessário encher a cara para curtir uma noite. Não era necessário mais a prostituição, adultério, a orgia, para se sentir cheio de vida. Aliás, agora olhando para trás, falo assim, quanta perda de tempo, e quanto Deus foi misericordioso de conservar a nossa vida, porque era coisa ruim demais, olhando para trás, e naquele tempo pensava que era curtir a vida, era o que os meus amigos diziam, esse é o caminho bom, era noitada. Deixa eu te dizer, não há vida fora da comunhão, do arraial dos santos. É nesse lugar que há crescimento espiritual, há nesse lugar que há vida abundante. E hoje é uma noite especial, porque nós iniciamos a nossa série nos alimentando da vida, brindando com o fruto da vide, em nome de Jesus, a vida nova que nós temos. Então nós vamos servir a ceia do Senhor. Quem é que pode tomar a ceia do Senhor aqui nesse lugar? Aqueles que creem que Jesus é Salvador das suas vidas. Aquele que crê que Ele nasceu da Virgem, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, e hoje está à direita do Pai, intercedendo por gente ruim como eu e você. Se você crê nisso, você está apto. Mas a Bíblia diz que antes da gente comer e beber, a gente tem que discernir o corpo. O que é discernir o corpo? Comunhão tem a ver com compreender a família da fé, o arraial dos santos. E aí a gente quer te desafiar, que você se envolva, se engaje. Talvez você esteja frequentando aqui há tempos, entra e sai e não conhece ninguém, não se envolveu. São os mesmos conselhos que você está recebendo nas suas dores, nas suas angústias, de quando você estava lá sem conhecer Jesus. Os mesmos amigos falando para você, cara, o importante é ser feliz, tem que marretar. Não, a vida mudou. Agora eu tenho uma luz, agora eu tenho um bom perfume, agora eu tenho uma alegria nova, agora eu tenho um objetivo novo, agora eu tenho um propósito que eu conheci, agora eu entendi, a paz que excede entendimento. E isso precisa ser no meio de gente que quando eu estiver lá fragilizado, ou que eu cair, alguém me pega e fala assim, caminha por aqui. Não tenha medo. Porque esse Deus da glória diz para mim e para você, eu jamais te abandonarei. E eu vos dou a minha paz. Você quer paz na sua vida? Para desfrutar do melhor desse mundo, para viver o seu grande amor na sua família. Fomos chamados a construir família. Perde seu tempo não. Constrói família. Essa semana nós estamos tendo hoje é o dia do aniversário da minha neta. Eu escolhi estar aqui com vocês. Estão lá celebrando o aniversário dela, da Alice, 4 aninhos. Eu sento lá com a minha esposa, eu fico olhando a família, dores, angústias, de vez em quando difícil a conversa, mas é a minha família.
E eu me lembro quando eu estava lá, foi aniversário da Fabiana na segunda-feira, eu escrevi, fiz um vídeo para ela, eu estava visitando as fotos. Ela tinha 17 anos quando eu comecei a namorar com ela. Nós nos casamos, ela tinha 19, eu tinha 26. E as pessoas falaram assim, mas isso é muito cedo. Eu falei assim, eu quero construir família, não quero bagunça mais na minha vida não. Já não aguento mais bagunça, conheci algo que é muito melhor. Para que eu quero bagunça, noitada, aquelas confusão, dores, angústia, medo, abandono, traição, sendo traído. Eu quero isso para a minha vida mais não. Conheci Jesus. Então nós vamos servir o pão e o vinho para você. Você vai pegar o cálice, copinho na verdade, vai fechar seus olhos, vai falar com Deus. Se Jesus é lindo, lindo, lindo mesmo, se você quer ser conduzido a esse lugar, onde Ele te leva para a sala do trono, se você experimentando esse lugar, você tem a consciência que não quer viver em outro que não seja onde Jesus está. Então sonda seu coração, vê se há coisa na sua vida que você precisa se livrar o mais rápido possível, se há outras coisas na sua vida que você precisa incorporar na sua jornada, né, trazer para perto, novos amigos, quem sabe. E eu quero te estimular a encontrar um pequeno grupo. Pequeno grupo são aquelas células, aquele grupo que se reúne de casa em casa, onde a gente estuda junto a Bíblia, a gente ora uns pelos outros, a gente compartilha a vida de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, sem dúvidas de errar: quem está num pequeno grupo tem uma vida espiritual muito mais constante e consistência do que aqueles que não participam de um pequeno grupo. Porque lá você tem nome, lá se ficar doente as pessoas vão orar com você, vão interceder. Lá se houver alguém em necessidade vai ser suprida a sua necessidade. Lá os seus dons serão desenvolvidos. Lá o seu coração será conhecido. Levanta a mão quem ainda não recebeu, só para a gente saber aonde vai estar. Vamos adorar o Senhor. E você vai falar com Deus agora. Você vai abrir seu coração para Ele. Você vai pensar sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre o fundamento da sua casa. Digno de louvor, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo. Alguém ainda não foi servido, para a gente saber, levar até você. Vamos ficar todos de pé. Se você é novo entre nós, tem 2 copinhos. Tira o primeiro, abaixo está o pãozinho. Você vai pegar o copinho ou o pãozinho aí, para a gente se achar melhor. Vai levantar. Senhor, nós estamos na Tua presença para agradecer, porque o Senhor é o pão que desceu do céu. Seu corpo foi dado por amor de nós, para que a gente se alimentasse da vida. E queremos a vida do Senhor em nós, para que a gente possa viver a vida que vale a pena ser vivida. Te agradecemos, Jesus. Amém. Podem comer do pão. Da mesma forma, ele pegou o cálice naquela noite
e disse: esse é o cálice da nova aliança. Significa o que isso? Que ninguém mais tem que fazer sacrifício de animais para ser aceito por Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado, e se encerra naquele instante qualquer tipo de sacrifício a Deus com derramamento de sangue. Levanta o cálice. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue, que nos lavou e nos purificou e nos perdoou de todo o pecado. Podem beber do cálice. Você vai pegar agora, depois de ter comido e bebido um copinho, coloca um dentro do outro e vai passando para a extremidade. Nossa equipe vai recolher os copinhos na lateral, dos dois lados. Pode mandar para qualquer lado aí que vai chegar. Diz a Bíblia que naquela noite ele deu graças depois de ter ceado com eles e se despediram com um cântico. Então esse é o momento que a gente se despede com um cântico. Mas toda quarta-feira a gente ora por você, nossa equipe de oração intercede com unção de óleo na sua vida para colocar sua necessidade, sua causa diante de Deus. Então você quer receber oração, você pode vir aqui para frente, vai ser um momento muito especial. Se você não vier aqui para frente, você vai sair em silêncio. Lembrando que nessa sexta-feira nós temos o Café com Amigos, como toda sexta-feira que a gente tem das 7 às 8 da manhã. Você pode vir participar conosco e aprender com uma palestra, sempre muito precioso, o que Deus tem feito aqui às sextas-feiras. Amém? Levanta a mão bem alta e fala: obrigado, Jesus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Que o amor do Pai, a graça do Filho, o consolo do Espírito sejam sobre a vida de vocês. Tenham uma semana linda, vão em paz, Deus abençoe.